Em meio ao turbilhão de aço e pólvora que engolfava a Europa em 1916, um nome ecoaria com terror e tragédia: Somme. Não era apenas um rio, mas o palco de um dos confrontos mais brutais e sangrentos da história. Um abismo onde a esperança se desfez em pó e a coragem foi testada ao limite. A Primeira Guerra Mundial, que já redefinira a barbárie, estava prestes a testemunhar seu capítulo mais sombrio. Uma ofensiva que prometia vitória, mas entregou um massacre. As trincheiras, antes refúgios, tornaram-se túmulos abertos, e a terra, outrora fértil, foi regada com o sangue de milhões. A promessa de um avanço rápido transformou-se em uma luta brutal por cada metro, onde a vida humana era o preço mais baixo. Preparem-se para mergulhar nas profundezas da Batalha do Somme, uma saga de heroísmo e desespero, de estratégias falhas e sacrifícios inomináveis. Esta é a história de como milhões de homens foram lançados contra defesas impenetráveis, em uma luta que moldaria o destino de nações e gravaria para sempre a face da guerra moderna. Para compreender a magnitude da Batalha do Somme, é imperativo recuar no tempo, até os corredores gelados da Conferência de Chantilly, em dezembro de 1915. Ali, os altos comandos militares britânico e francês, em um esforço desesperado para romper o impasse mortal da frente ocidental, conceberam um plano ambicioso. A ideia era simples, mas audaciosa: uma ofensiva conjunta e massiva, coordenada com ataques russos no leste e italianos no sul, que esmagaria as potências centrais em uma pinça implacável. O rio Somme, na França, foi escolhido como o epicentro dessa gigantesca operação. No entanto, o destino, com sua ironia cruel, interveio antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. Em fevereiro de 1916, a Alemanha lançou sua própria ofensiva devastadora em Verdun, transformando a cidade em um moedor de carne humano. A França, sangrando e à beira do colapso, foi forçada a desviar suas preciosas divisões, originalmente destinadas ao Somme, para defender Verdun a todo custo. O que deveria ser uma operação conjunta, com os britânicos desempenhando um papel de apoio, transformou-se em um fardo quase exclusivo para o exército britânico. O general Douglas Haig, comandante em chefe da Força Expedicionária Britânica, relutantemente concordou em antecipar o ataque, ciente de que suas tropas, muitas delas voluntários recém-treinados da Kitchener's Army, enfrentariam um inimigo entrincheirado e experiente. A promessa de uma vitória rápida se desvanecia, substituída pela sombria realidade de um confronto brutal e incerto. A Batalha do Somme, antes mesmo de começar, já carregava o peso de Verdun, um prenúncio de seu próprio e terrível legado. Os planos iniciais para a ofensiva do Somme eram ambiciosos, vislumbrando a participação de 42 divisões francesas, com o apoio do 4º Corpo de Exército da Força Expedicionária Britânica. A ideia era uma coordenação sem precedentes, com ataques simultâneos em várias frentes para sobrecarregar as potências centrais. No entanto, a realidade da guerra, sempre imprevisível e cruel, desfez esses planos meticulosamente elaborados. A ofensiva alemã em Verdun, iniciada em fevereiro de 1916, transformou-se em uma batalha de aniquilação, drenando os recursos e a moral franceses. A necessidade de defender Verdun a todo custo forçou a França a retirar grande parte de suas tropas
destinadas ao Somme, deixando os britânicos como os principais protagonistas de uma ofensiva que, originalmente, seria um esforço conjunto. O general Douglas Haig, um homem de convicções firmes e por vezes criticado por sua inflexibilidade, encontrou-se em uma posição delicada. Ele preferia uma ofensiva na região de Flandres, onde os portos e canais poderiam facilitar o abastecimento e a logística. Contudo, a urgência francesa em aliviar a pressão sobre Verdun era inegável. Haig, ciente da fragilidade da situação francesa, reconsiderou e concordou em antecipar o ataque no Somme. A decisão foi tomada com a esperança de que uma ofensiva massiva pudesse finalmente quebrar as linhas alemãs e talvez até mesmo encerrar a guerra em 1916. Mas essa esperança era frágil, construída sobre a inexperiência de muitos de seus soldados e a subestimação da capacidade defensiva alemã. As tropas britânicas reunidas para o Somme eram uma mistura heterogênea. Veteranos do exército regular pré-guerra, mas em sua maioria, voluntários recém-treinados da Kitchener's Army. Para muitos desses jovens, a Batalha do Somme seria o batismo de fogo, a primeira vez que enfrentariam a brutalidade da guerra de trincheiras. Eles marcharam para a frente com um idealismo e um patriotismo que seriam cruelmente testados nos campos de batalha da França. A promessa de uma vitória rápida e decisiva se desvanecia a cada dia, substituída pela sombria realidade de um confronto brutal e incerto. A Batalha do Somme, antes mesmo de começar, já carregava o peso de Verdun, um prenúncio de seu próprio e terrível legado. Um campo de sacrifício onde a esperança se chocaria contra a dura realidade da guerra moderna. A pressão sobre Haig era imensa. Ele sabia que a França, exaurida pela defesa de Verdun, contava com o esforço britânico para aliviar a agonia. A decisão de avançar no Somme, apesar das reservas sobre a prontidão de suas tropas e a eficácia do plano, era um imperativo estratégico e político. O destino de milhares de jovens, muitos deles com pouca ou nenhuma experiência de combate, estava agora em suas mãos. Eles eram a Kitchener's Army, voluntários que haviam respondido ao chamado da pátria, trocando suas vidas civis por uniformes e rifles, e agora se preparavam para enfrentar o inferno. A crença de que a guerra seria rápida e gloriosa já havia sido desfeita pelos anos de estagnação nas trincheiras, mas a escala do que estava por vir no Somme superaria os piores pesadelos. A preparação para a ofensiva foi um esforço colossal de logística e engenharia. A aurora de 1º de julho de 1916 marcou o início de uma das maiores tragédias militares da história. Por 7 dias e 7 noites, a artilharia britânica e francesa despejou um dilúvio de fogo sobre as linhas alemãs, na esperança de pulverizar as defesas inimigas e abrir caminho para a infantaria. Milhões de projéteis rasgaram o céu, transformando a paisagem em um inferno lunar de crateras e arame farpado retorcido. A crença era que nada poderia sobreviver a tal barragem, que os soldados alemães seriam aniquilados em seus abrigos subterrâneos. Mas essa crença era uma ilusão fatal. As trincheiras alemãs, construídas com engenharia meticulosa e reforçadas com concreto, resistiram ao impacto. Os bunkers profundos protegeram os defensores, que emergiram do subsolo ilesos, prontos para a batalha. Às 7h30 da manhã, o silêncio momentâneo que se seguiu ao fim do bombardeio foi quebrado não pelo avanço triunfante dos aliados, mas pelo crepitar mortal das metralhadoras alemãs. Milhares de jovens britânicos, muitos deles voluntários inexperientes, marcharam em formação ordenada, como lhes havia sido instruído, através da terra de ninguém. Eles esperavam encontrar um campo de batalha vazio, mas encontraram uma tempestade de chumbo. Em questão de horas,
57.470 soldados britânicos foram mortos, feridos ou desapareceram, incluindo 19.240 mortos. Foi o dia mais sangrento na história do exército britânico, um sacrifício colossal e, em grande parte, inútil. As companhias foram dizimadas, os sonhos de glória transformados em pesadelos de horror. A estratégia de bombardeio massivo, que deveria ter garantido a vitória, falhou miseravelmente, deixando um rastro de devastação e desespero. O Somme se revelava, desde o primeiro dia, um campo de extermínio, um testemunho brutal da futilidade da guerra de trincheiras. Apesar do desastre inicial, a Batalha do Somme não cessou. Por 140 dias, a carnificina continuou, transformando o nordeste da França em um cenário de horror inimaginável. Os aliados, determinados a romper as linhas alemãs e aliviar a pressão sobre Verdun, persistiram em sua ofensiva, pagando um preço terrível por cada metro de avanço. Foi nesse caldeirão de sofrimento que a guerra moderna começou a tomar forma, com a introdução de novas tecnologias e táticas. Em setembro de 1916, o campo de batalha do Somme testemunhou a estreia de uma arma revolucionária, o tanque de guerra. Essas máquinas blindadas, lentas e imperfeitas em sua primeira encarnação, causaram um impacto psicológico devastador nas tropas alemãs, que nunca haviam visto algo semelhante. Embora muitos tanques tenham falhado mecanicamente ou ficado presos na lama, eles representaram um vislumbre do futuro da guerra mecanizada. Além dos tanques, a aviação desempenhou um papel cada vez mais importante, com centenas de aeronaves de ambos os lados disputando o controle dos céus, realizando reconhecimento, bombardeios e missões de combate aéreo. A luta no Somme também forçou uma adaptação constante das táticas. A infantaria aliada, após as lições amargas do primeiro dia, começou a desenvolver métodos mais flexíveis de ataque, utilizando pequenas unidades para infiltrar as defesas inimigas. Os alemães, por sua vez, aprimoraram suas defesas em profundidade e a capacidade de contra-ataque. A batalha se tornou um laboratório brutal de inovação e adaptação, onde cada lado buscava uma vantagem mínima sobre o outro. Mas a persistência tinha um custo humano inimaginável. As baixas continuavam a se acumular em ambos os lados, transformando o Somme em um símbolo da guerra de atrito, onde a vitória era medida não em ganhos territoriais, mas na capacidade de suportar perdas maiores que o inimigo. A paisagem, antes verdejante, foi permanentemente marcada por crateras de bombas, arame farpado e os restos de milhões de vidas. Em 18 de novembro de 1916, após 140 dias de combate ininterrupto, a Batalha do Somme chegou ao seu fim oficial. O que os aliados haviam conquistado? Um avanço de apenas 10 quilômetros em algumas áreas, a um custo de mais de 1 milhão de baixas combinadas entre os exércitos britânico, francês e alemão. Para os britânicos, foram cerca de 420 mil mortos, feridos ou desaparecidos. Para os franceses, aproximadamente 200 mil. E para os alemães, estimativas variam, mas o número de baixas também ultrapassou 450 mil. O Somme não resultou em uma vitória decisiva para nenhum dos lados. As linhas alemãs não foram rompidas e a guerra de trincheiras continuaria por mais 2 longos anos. No entanto, a batalha teve um impacto profundo e duradouro. Aliviou a pressão sobre Verdun, permitindo que os franceses se recuperassem. Forçou os alemães a esgotar suas reservas e a repensar suas estratégias defensivas, levando-os a uma retirada tática para a linha Hindenburg, em 1917. Mas, acima de tudo,
O Somme se tornou um símbolo da brutalidade e da futilidade da Primeira Guerra Mundial. Para uma geração inteira, especialmente na Grã-Bretanha, a palavra Somme evoca imagens de sacrifício em massa, de uma liderança militar que parecia indiferente à vida de seus homens e de uma paisagem desolada e marcada pela morte. Os jovens que marcharam para a batalha com idealismo e patriotismo se voltaram, com cicatrizes físicas e psicológicas que durariam a vida toda. A Batalha do Somme é um lembrete sombrio do custo humano da guerra, um testemunho da resiliência e do sofrimento de milhões de indivíduos. Sua memória serve como um alerta eterno contra os horrores do conflito armado, um eco distante dos gritos e da dor que ressoaram nas margens do rio Somme há mais de um século. A Batalha do Somme, com sua escala colossal de sacrifício e sua paisagem de desolação, permanece como um dos capítulos mais sombrios e, paradoxalmente, mais instrutivos da história militar. Ela nos ensina sobre a tenacidade humana diante do impensável, sobre a capacidade de inovação em meio à destruição e sobre o preço incalculável da guerra. Que as vozes daqueles que lutaram e caíram no Somme jamais sejam silenciadas e que suas histórias continuem a nos guiar na busca por um futuro de paz. Se você se emocionou com esta jornada pela história, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário com sugestões para os próximos temas. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando os grandes eventos que moldaram nosso mundo. E para aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre os conflitos que definiram o século XX, convido você a assistir ao meu último vídeo, A Batalha das Ardenas, a última cartada de Hitler. Até a próxima, e que a história nos sirva de eterno aprendizado.